querido aluno do estado de Mato Grosso. Eu sou o professor João Roberto de Matemática, sou professor da rede pública há 26 anos e faço parte desse maravilhoso projeto do Pré-ENEM. Queridos, como primeira aula, eu queria mostrar para vocês um pouquinho sobre o triângulo. Nós vamos falar de trigonometria, né? A minha aula será sobre trigonometria. Mas para a gente poder entender a trigonometria, nós precisamos primeiro entender qual é o processo do triângulo para a gente poder aprofundar dentro da trigonometria. Queridos, vamos lá. Trigonometria. A palavra trigonometria, ela vem da junção de três palavras gregas. Tri, que significa para nós três, gonos, que significa ângulo, e metrain, que significa medir. Ou seja, o que é a trigonometria? Trigonometria é a área da matemática feita para medir triângulos, ou seja, medir lados de triângulos, medir ângulo de triângulos, tá? Então a trigonometria é a parte da matemática que trabalha a medição de triângulos, seja lado, seja ângulo. A primeira ideia que a gente tem de triângulo, quando a gente analisa uma condição que tem uma figura plana de três lados, que é um triângulo, a primeira ideia que a gente tem que ter é que existem dois tipos de triângulo. Existe o triângulo retângulo e o triângulo qualquer. Depois a gente classifica quanto a lado, quanto a ângulo, mas a primeira visão que a gente precisa ter quando bate o olho num triângulo é se ele tem o ângulo de 90 graus ou se ele não tem o ângulo de 90 graus. O que é um triângulo retângulo, queridos? Triângulo retângulo é todo triângulo que apresenta o ângulo de 90 graus. Aquele triângulo que não apresenta esse ângulo reto, esse ângulo de 90 graus, ele é chamado de triângulo qualquer. Tá? Então, primeira noção que a gente tem que verificar se ele possui esse lado perpendicular na vertical ou na horizontal, ou se ele não possui. Se ele possui, ele é um triângulo retângulo. Se ele não possui, ele é um triângulo qualquer. Depois que eu faço essa análise, aí eu posso partir propriamente para a situação do triângulo mesmo. Qual é a situação do triângulo? Quanto aos lados, o triângulo pode ser equilátero, ele pode ser isósceles e ele pode ser escaleno. Triângulo escaleno é aquele que apresenta os três lados diferentes. Triângulo isósceles é aquele que apresenta dois lados iguais e um diferente. E triângulo equilátero é aquele que apresenta os três lados iguais. Quanto ao ângulo, a gente falou quanto ao lado, né? Quanto ao ângulo, o triângulo pode ser acutângulo, os três ângulos dele são agudos. O que é um ângulo agudo? É um ângulo entre 0 e 90 graus, né? Ele pode ser um obtusângulo, que é um triângulo que apresenta um ângulo obtuso. O que é um ângulo obtuso? É um ângulo entre 90 e 180 graus, tá? Ou ele pode ser um triângulo retângulo, que é isso que a gente acabou de falar, que é o triângulo que nós vamos evidenciar hoje, que é o triângulo que apresenta aquele ângulo de 90 graus, tá? Então, quanto a ângulo, ele pode ser acutângulo, obtusângulo ou retângulo. Quanto a lado, ele pode ser equilátero, isósceles ou escaleno. Vamos começar a falar então do nosso triângulo retângulo. Bom, o que é um triângulo retângulo? Triângulo retângulo é um triângulo que é uma figura plana com três lados, onde um dos ângulos dele tem que ser um ângulo de 90 graus. Obrigatoriamente, o triângulo retângulo tem que apresentar o ângulo de 90 graus. Queridos que estão se preparando para o Enem, palavras mágicas em questão do Enem que envolve triângulo. Altura, distância, né? Então, quando a gente fala em altura, altura obrigatoriamente tem que ser perpendicular. Quando a gente fala de distância, também obrigatoriamente perpendicular, tá? Então, são palavras mágicas para quando a gente está trabalhando um triângulo retângulo, né? Por exemplo, a altura de um prédio, uma parede vertical, tem uma escada encostada nessa parede. Então, se ela é vertical, obrigatoriamente ela tem que ser perpendicular, tá? Então, triângulo retângulo, ele tem que apresentar o ângulo reto. Esse triângulo é o único triângulo que apresenta, que os lados recebem nomes especiais, né? Então, no triângulo retângulo, eu tenho a hipotenusa e os catetos. Mais precisamente, cateto oposto e cateto adjacente, né? Então, quando eu analiso um triângulo retângulo, de frente para o ângulo de 90 graus, de frente para ele, sempre é a hipotenusa, sempre. Se eu te der mais outro ângulo
que não tem aqui, daqui a pouco a gente vai analisar num quadro em branco, de frente para ele será o cateto oposto. E o cateto que sobra é chamado de cateto adjacente. Por exemplo, se eu colocar um ângulo alfa aqui, a hipotenusa não muda, ó. Ela continua de frente para o ângulo de 90 graus, ela não muda. Mas o cateto de frente para esse ângulo é chamado de cateto oposto. E o cateto que sobra é chamado de cateto adjacente. Então, queridos, a hipotenusa é o lado fixo, ela não muda. A hipotenusa sempre é de frente para o ângulo de 90 graus, tá? Quem muda são os catetos. Eu tenho o cateto oposto e o cateto adjacente. Eles são variáveis. Eles dependem de quem? De um ângulo interno. Se eu tenho um ângulo interno, eu consigo verificar quem é o cateto oposto, quem é o cateto adjacente, tá? Então, eu tenho hipotenusa, cateto oposto e cateto adjacente, tá? Hipotenusa sempre fixa e cateto oposto e adjacente, eles são variáveis, eles dependem diretamente de um outro ângulo interno. Então, vamos voltar nesse aqui, ó. 90 graus, de frente para ele, hipotenusa. Isso fica claro, né? Se eu colocar um ângulo, vou chamá-lo de θ, nessa posição, de frente para ele é o meu cateto oposto. Automaticamente, esse que sobra é o cateto adjacente. Tudo bem? Olha como fica diferente se eu pego uma outra posição. Se eu apagar esse ângulo θ, que a gente acabou de analisar aqui, ó, vou apagar ele, tá? Se eu apagar ele e colocar um ângulo beta nessa outra posição, olha o que acontece. A minha hipotenusa, ela não muda, ela é fixa. De frente para 90 graus, continua sendo hipotenusa. Agora, o meu cateto oposto, que na regra anterior que eu acabei de mostrar, seria esse cateto aqui, para nós já não é mais ele. Como o beta está nesta posição, o ângulo, o cateto oposto é esse aqui para ele, ó. Por isso que eu disse que os catetos, eles são variáveis. Eles dependem diretamente do ângulo interno dado, além do ângulo de 90 graus dado. Então, se esse é o cateto oposto e essa é a hipotenusa, esse cateto que sobra só pode ser o cateto adjacente. Tudo bem, queridos? Então, somente o triângulo retângulo apresentam lados com nomes especiais. Outro triângulo não apresenta isso. Se eu tiver um triângulo aqui, que a gente viu no começo da aula, que é um triângulo qualquer, esse triângulo, ele não tem hipotenusa, ele não tem cateto oposto e ele não tem cateto adjacente. Ele tem lados. Lado AB, lado AC, lado BC. Esses nomes são exclusivamente para triângulo retângulo, para aquele triângulo que apresenta o ângulo de 90 graus. Ok? Bom, depois que a gente conhece, então, depois que a gente conhece o triângulo, conhece os lados, sabe identificar o lado, a gente passa a analisar as relações métricas que esse triângulo tem, né? Então, todo triângulo possui uma relação métrica. Se o triângulo for retângulo, ele possui 4 relações métricas. Se o triângulo for qualquer, ele possui 2 relações métricas. Vamos falar, então, das relações métricas do triângulo retângulo. A primeira relação métrica do triângulo retângulo é o Teorema de Pitágoras. Então, para começar, eu vou falar uma curiosidade sobre isso. O Teorema de Pitágoras, embora leve o nome dele, não foi descoberto por ele. Pitágoras morreu tentando descobrir esse teorema. No entanto, que quando acharam, em homenagem a ele, colocaram um nome. Mas não foi Pitágoras quem descobriu esse teorema, tá? Qual é o Teorema de Pitágoras? O Teorema de Pitágoras é hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos catetos elevados ao quadrado. Bom, quando é que eu uso? Cuidado, agora vem a parte principal. Quando é que eu vou usar esse teorema? Queridos, a gente só vai usar o Teorema de Pitágoras quando, no enunciado, ele me der só lados. Ele não me dá ângulo interno. Então, esse teorema é um teorema relacionado a lados. Então, por exemplo, uma parede vertical de 2 metros de altura tem uma escada encostada nessa parede. Digamos que a escada tenha 5 metros. Ele quer saber a distância da base da escada, da base da parede ao pé da escada. Ou seja, ele não cita ângulo. Eu só sei que o ângulo
É vertical, é perpendicular, porque a parede é vertical. Então, por isso, lembra, no começo da aula, sempre a gente vai ter algumas palavras mágicas. Altura de parede, distância. Então, tudo isso é perpendicular. Sendo perpendicular, significa que nós estamos falando de triângulo retângulo. Tudo bem? Então, quem é o teorema de Pitágoras? É hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos catetos elevados ao quadrado. Então, esse é o primeiro teorema. De novo, anota aí. Particularidade dele. Sempre que ele tratar dos lados. Ele não cita nenhum ângulo. Então, qual é a saída? Teorema de Pitágoras. Ok? Quando ele cita ângulo, nós temos outras três relações métricas. Quais são? O seno, o cosseno e a tangente. Bom, a partir do momento que eu consigo identificar quem é quem dentro do triângulo, aí eu parto para a condição de seno sendo cateto oposto sobre hipotenusa, cosseno sendo cateto adjacente sobre hipotenusa e a tangente sendo cateto oposto sobre cateto adjacente. Então vamos lá no triângulo de novo, ó. Ângulo de 90 graus, de frente para ele, hipotenusa, ó. Tudo bem? Ângulo dado esse ângulo alfa aqui, de frente para ele é o cateto oposto. Aquele lado que sobra é o cateto adjacente. Então, por que seno é cateto oposto sobre hipotenusa? Porque é B sobre A lá. Cateto oposto sobre A hipotenusa. Olha o cosseno. C sobre A. Cateto adjacente sobre a hipotenusa. E por último, tangente é o cateto oposto, B, olha lá, ó, dividido pelo cateto adjacente, C. Então, essas são as outras três relações. Quando é que eu vou usar elas? Quando eu tenho um ângulo interno, olha lá. Sempre que ele apresentar um ângulo interno, eu preciso saber quem é o cateto oposto, quem é o cateto adjacente. Eu só consigo saber isso quando ele me dá um ângulo interno sem ser o ângulo de 90 graus, ok? Então, a gente vai construir o nosso, ó. A partir de agora, a gente vai usar alguns macetes para poder determinar cada um deles. Vamos lá. Pessoal, qual é a regra aqui? Bom, primeiro, teorema de Pitágoras. Então, a gente usa ele quando nós estamos falando de lados. Olha lá. Então, lados, não foi citado ângulo, só foi citado lado. Então, é hipotenusa ao quadrado é igual a soma dos catetos elevados ao quadrado. Tranquilão? Então, essa é a regra para quando eu falo de lados. Quando eu falo de ângulo interno, então eu tenho uma questão com o texto enorme e ele me dá um ângulo interno. Bom, então a saída são as outras relações métricas, que são seno desse ângulo interno, cosseno desse ângulo interno e a tangente desse ângulo interno. Queridos, analisa comigo. O que é seno? É cateto oposto sobre hipotenusa. Beleza. Corri. Olha lá. Cateto oposto sobre hipotenusa. O que é cosseno? Cateto adjacente sobre a hipotenusa. Caí. E a tangente é cateto oposto sobre cateto adjacente. Qual é o macete? Corri, caí, tomando coca. Corri, caí, tomando coca. Seno, cosseno, tangente, para não esquecer mais, tá? Então, de novo, corri, caí, tomando coca. Seno, cosseno, tangente. Tranquilo? Grava aí para você não ter problema com a trigonometria mais. Pessoal, quando falamos de conceitos trigonométricos, nós temos que saber as relações métricas e saber a tabela dos ângulos notáveis, né? Então, quais são os ângulos notáveis? São aqueles ângulos que são referência para nós dentro da geometria e dentro da trigonometria. Por isso, notáveis, tá? Quais são os ângulos notáveis? 30, 45 e 60. Eu preciso saber para qualquer vestibular. Para o Enem não seria diferente. Eu preciso ter em mente qual é o seno, o cosseno e a tangente desses três. Se você souber o seno, o cosseno e a tangente dos três, você vai saber o seno, o cosseno e a tangente de todos os ângulos que são base para nós dentro do círculo trigonométrico, que é o que a gente vai gravar
mais para frente. Então, como a gente vai ver toda a trigonometria, para eu poder entender o que se passa dentro de um círculo trigonométrico ou de um ciclo trigonométrico, eu preciso ter em mente sempre os valores, as razões trigonométricas de seno, cosseno e tangente para os ângulos notáveis. Então, o que você tem que saber para a gente poder começar a analisar triângulo? Que existem dois tipos de triângulo, aquele que tem ângulo reto e aquele que não tem. Aquele que tem ângulo reto é chamado de triângulo retângulo. Esse triângulo possui 4 razões trigonométricas, né, relações trigonométricas, que são Pitágoras, se eu estiver falando somente de lados, seno, cosseno e tangente, se eu estiver falando de ângulo interno, né? E eu preciso saber, além disso, eu preciso saber os valores dos ângulos notáveis para seno, cosseno e tangente. Vamos aprender a montar o nosso. Então, aqui tem um ângulo, tem uma tabela de ângulos notáveis pronta. Joia. Vamos aprender a montar a nossa tabela de ângulos notáveis. Vamos lá. Então, de cara, nós temos que os notáveis são 30 graus, 45 graus, 60 graus. E os ângulos notáveis, né, são esses que possuem como razões trigonométricas seno, cosseno, tangente. Nós fechamos nossa tabela, ó. E a partir daqui é a regra. Analisa comigo. Vamos só separar mais esse. 1, 2, 3. 3, 2, 1. Todo sobre 2. Só não tem raiz no 1. 1, 2, 3. 3, 2, 1. Todo sobre 2. Só não tem raiz no 1. Olha lá. Essa é a nossa tabela para seno e cosseno. Então, ó, 1, 2, 3, 3, 2, 1, todo sobre 2 só não tem raiz no 1. Quer dizer que no 2 ou no 3 tem que ter a raiz. Só não tem a raiz no 1. Então, isso facilita a gente para poder montar a nossa tabela de ângulos notáveis. E a tangente, professor? Como é que fica a tangente? Com a tangente é diferente. Vejam só vocês. Raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. Olha lá. Com a tangente é diferente, vejam só vocês. Raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. Então, com isso, você pensa, ah, mas tá de sacanagem. Não, você vai aprendendo como que você vai montar para você fazer sua prova. Porque muitas das vezes esses valores não são dados, né? E quando eles não são dados, fica difícil a gente memorizar. Então, com essas regrinhas aí práticas, a gente vai estar aqui ensinando essas dicas para vocês sempre, tá? Então, aqui nós montamos a nossa tabela. Lembrando que, para saber seno, cosseno e tangente é corri, caí, tomando coca. Seno, cateto oposto sobre hipotenusa, cateto adjacente sobre hipotenusa, cosseno, e cateto oposto sobre cateto adjacente, tangente. Com isso aqui, você já memoriza o que é de importante para nós na parte de triângulo retângulo. Tranquilão? Pessoal, com isso então, a gente finaliza a parte teórica e nós vamos para a parte prática de cálculo disso aí. Como é que esse tipo de questão aparece no Enem? A gente vai ver a partir de agora.